Paulo Schmidt dos Santos foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Roseli Gonçalves de Aguiar, ocorrido em dezembro de 2009 em Sorriso. A sentença foi proferida nesta terça-feira, após vários anos de tramitação do processo. O crime foi classificado como homicídio triplamente qualificado. Multiplicou com a pena final. Paulo Schmidt dos Santos dá uma pena definitiva de 22 anos e 6 meses de prisão. O regime fechado. O magistrado Dr. Rafael, responsável pelo caso, explicou que o processo enfrentou anos de tramitação devido à complexidade e à necessidade de desmembramento das ações contra 2 réus. Hoje nós tivemos um julgamento de um fato que ocorreu em 2009, né? De várias nuances, né? Eram 2 réus, o processo foi desmembrado, tivemos recurso, enfim, diversas questões, diversas pessoas serem ouvidas, motivo pelo qual, né, teve toda essa demora normal relacionada à complexidade. Hoje foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, né, que o réu ele foi culpado por um homicídio triplamente qualificado, né? É um feminicídio. Na época dos fatos ainda não havia essa denominação legal específica em lei, né? Hoje seria outras penas, outros artigos, mas foi reconhecido um homicídio triplamente qualificado, onde restou condenado com uma pena de 22 anos e 6 meses. Esse homem, ele tinha ligação com a vítima? Eles tiveram um relacionamento, né, extraconjugal durante um período de tempo. O senhor consegue relembrar os fatos, por gentileza? Os fatos especificamente se deram numa festa, né, que estava ocorrendo, onde ali teve um desentendimento com a vítima e ela foi levada, né, chamada a um outro local por ele, e lá foi realizado onde foi feito o crime, né, que mataram, arrancaram a roupa dela, enfim. Para o promotor Luiz Fernando Rossi Pipino, a condenação representa uma justiça concretizada. Ele ressaltou que a família da vítima nunca deixou de buscar punição e lembrou que a irmã de Roseli já havia aconselhado a vítima a encerrar o relacionamento, que era marcado na época por ameaças e violência. Os familiares estão com o sentimento de justiça feita, aquele sentimento de justiça concretizada, né? Apesar do tempo, dos fatos até o julgamento na data de hoje. Sempre confiaram na justiça, sempre confiaram de que ele seria responsabilizado, até porque vivenciaram à época toda essa relação conturbada. A irmã, inclusive, aconselhava a vítima a deixar o relacionamento, tentou ajudá-la com conselhos, né, para que não mantivesse, não continuasse com a relação extraconjugal mantida com o acusado. Deixou uma filha menor de idade, portadora de deficiência. E apesar do tempo, nunca deixaram de confiar na justiça e acreditaram na punição do réu, do agressor, do feminicida, né, que praticou um crime covarde contra a Rose, né, à época uma jovem mulher de 33 anos de idade. E esse homem, ele saiu agora do sul do estado, veio hoje para esse julgamento daqui, já fica detido. Exatamente, há uma execução imediata, né, das condenações provenientes do Tribunal do Júri, inclusive deduzimos pedido nesse sentido. A decisão do júri é soberana, é a soberania dos vereditos, e uma vez decidido, o cumprimento imediato da pena é medida que se impõe de rigor, logo já saiu detido, preso, com uma pena de 22 anos a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O réu foi preso e agora cumprirá a pena em regime fechado. A defesa já recorreu da decisão e diz que contra Paulo não existe materialidade que ligue Paulo à cena do crime na época do fato. O tribunal entendeu, pelo 7 jurado, pela condenação de Paulo. A nossa tese ela é, né, negativa de autoria, porque não existe prova de que Paulo cometeu esse crime, existe prova do crime, né? Não existe prova que ligue ele ao cenário do crime. Prova. O que existe são diversas conversas que ele tinha relação conturbada com a vítima. Mas é como eu disse, né, uma relação conturbada não leva diretamente uma pessoa à prática de um crime, né? A gente diz no meio do direito que prova de materialidade, que é a existência do crime, não é prova de autoria. Mas o Tribunal do Júri reconheceu, e aí nós vamos utilizar, obviamente, já fizemos isso no mesmo momento aqui, a interposição do recurso para nulidade deste júri. Então nós acreditamos sim, muito breve, do retorno desse julgamento e a confecção de um outro julgamento no lugar desse, né? Por conta das mazelas que foram criadas.
Obviamente ele sai aqui por conta da pena acima de 15 anos, uma decisão do STJ com relação a isso, de que a pena acima de 15, cumprimento seria imediato. Tem alguns detalhes que a defesa vai tratar nos próximos dias com relação a essa prisão imediata e o próprio recurso que já foi interposto.